Olá, amigo, amiga. Veja o vídeo e exerça a cidadania. A Justiça Federal absolveu nesta sexta-feira Adélio Bispo de Oliveira. A quem interessa, o povo brasileiro quer saber, a quem interessa manter em segredo, a quem interessa esconder quem foi que mandou matar Bolsonaro. Tirando aquele primeiro contato em que a pessoa me pagou, eu, Zanoni, no interior do meu escritório, a partir daí, todas as despesas foram bancadas por algumas emissoras de televisão. Não vou citar um nome para você, nem para o Brasil, e também por todos os advogados que ficarão nesse processo até o fim. Olá pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Quem foi o mandante aí de Adélio Bispo de Oliveira para cima de Bolsonaro? Falar sobre um assunto desses, para mim, é realmente pesado. Eu particularmente não gosto, relutei aqui para gravar esse vídeo, pois na minha opinião as pessoas não estão preparadas para ouvir tais coisas. Essa é a simples verdade. Por que isso? Eu, por exemplo, não tenho ideologia política, eu não sou de esquerda, não sou de direita, eu não defendo nem esquerda nem direita, nem A nem B, não concordo com essa podridão de ideologia política que nós temos hoje no nosso país, em boa parte do mundo, mas principalmente aqui no Brasil, no nosso país. Eu não defendo Lula, não defendo Bolsonaro. Se você quer ouvir eu falar algo sobre o governo antigo que nós tínhamos, digite aí Thiago Lima PT, Thiago Lima Lula, e você ouvirá. Se você quer ouvir eu falar do governo Bolsonaro, digite aí também Thiago Lima Bolsonaro e você ouvirá. São uma única cabeça com dois braços opostos que servem para uma única coisa: dividir a população. Se você observar, desde antes das eleições o país é extremamente dividido, pessoas brigando por causa de política, de ideologia política. E isso leva eles a cada vez mais conquistar. Assim, as pessoas, o povo, fica muito mais vulnerável. E, na minha opinião, o governo nunca estará exatamente do lado do povo. Eles têm interesses que são maiores do que isso, e as pessoas são um grande gado, uma grande massa que deve ser apenas controlada e apaziguada. Essa é a minha opinião. Então, se você não sabe o que eu penso sobre política, já comece a entender dessa forma, de uma forma bem superficial. E para que a gente possa começar a falar desse assunto e entender quem realmente é o mandante, a gente tem que entender o que está por trás do governo, tanto antigo de Lula e Dilma, quanto o novo, o atual governo Bolsonaro. O que anda juntamente com a política é a própria religião. A gente pode ver aí que o governo Bolsonaro está com todos os líderes religiosos apoiando ele. E o porquê isso? Porque existem duas colunas que sustentam a política e a religião desde a independência do Brasil, que no caso é a própria maçonaria. Esses próprios líderes religiosos estão extremamente envolvidos com a maçonaria, da mesma forma que o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro está envolvido com a maçonaria já bem antes até mesmo das próprias eleições. Creio ter algo para apresentar à sociedade diferente do que vem sendo posto. Assim como também o próprio governo de Lula e Dilma também. Essa foto que você está vendo aí na tela é o próprio Lula recebendo das mãos de um dos maiores grão-mestres da maçonaria mundial, maçonaria da Inglaterra, que no caso é Duque de Kent. Estava presenteando ele ali com alguma honra. Então a maçonaria está sempre por trás da política e por trás da religião, que andam juntas já de muitos anos. O primeiro passo para que a gente entenda tudo isso é o que está por trás, ok? Então a maçonaria, para quem não sabe, ela foi a criadora do próprio comunismo. Marx was not alone in his thoughts of damnation. He surrounded himself with like-minded fellows at the Internationale, a working man's association with a secret agenda. French historian E. Freiberg wrote, "The Internationale everywhere found support in Freemasonry," while author William T. Still writes that the Internationale can hardly be viewed as anything but illuminized masonry in a new disguise. Vamos analisar agora a figura de Adélio Bispo e do seu advogado. O advogado recentemente fez aí um relato dizendo que emissoras de televisão foi quem estão bancando ele, quem estão financiando, auxiliando ali, né, ele na defesa do Adélio Bispo, que foi o cara que tentou ali matar Bolsonaro. A quem interessa, o povo brasileiro quer saber, a quem interessa manter em segredo, a quem interessa esconder quem foi que mandou matar Bolsonaro. Tirando aquele primeiro contato em que a pessoa me pagou, eu, Zanoni, no interior do meu escritório, a partir daí, todas as despesas foram bancadas por algumas emissoras de televisão. Não vou citar um nome para você, nem para o Brasil,
e também por todos os advogados que ficarão nesse processo até o fim. Mas para que a gente entenda essa história, a gente tem que esmiuçar, fazer uma sequência, voltar no tempo, né? Ver essa linha de tempo. Bom, tudo começou ali, para mim, para que a gente possa entender isso, antes mesmo das eleições, em março de 2018, onde Bolsonaro teve uma notícia aí de que ele precisaria passar por uma cirurgia delicada. Revelou ali um dos aliados dele, dizendo que ele poderia desmarcar uma visita que ele iria fazer em Goiás, mas ainda não tinha data prevista, que ele estava adiando, mas não sabia exatamente o que iria acontecer. Isso em março de 2018. Na sequência, nós vemos o próprio Bolsonaro lá dentro dos Gideões com a sua esposa, onde eles pedem uma oração para a região ali do ventre, para a barriga, para o intestino, o estômago de Bolsonaro, pois ele estava com alguma enfermidade naquela região. Estou ajudando a ministrar aqui. Por que eu não orei? Para não dizer que sou eu que faço milagre. Eu nunca aprendi a fazer milagre, nem quero aprender. Se eu soubesse curar alguém, eu ia colocar a mão nos meus olhos e arrancar a doença. Mas outra, 51, a prova que eu não sei fazer milagre, eu estou cego até hoje. Então não sou eu que faço. Mas outra, 52, já que não sou eu que faço. Uma criança orando pela outra e a criança acaba de vomitar a doença. Já tem 50... 2 dias antes da facada de Bolsonaro, no dia 4 de setembro de 2018, nós vemos que ele vai na Rede Globo. Estava com uma junção ali entre Paulo Guedes, Rede Globo e também com o dono da Riachuelo. Tudo isso, aparentemente, é suspeito, pois, na sequência, nós estamos vendo ali que Lula iria ou não participar das eleições. Com isso, a Bolsa de Valores caiu bastante e muitas pessoas que entendem aí do esquema financeiro, como por exemplo o próprio Paulo Guedes, instruíram outras a comprar nessa baixa. No momento da facada de Bolsonaro, no dia 6 de setembro, um dia antes do feriado da independência do Brasil, a Bolsa subiu aí mais de 1%, já com o intuito de que Bolsonaro se tornaria um herói nacional e assim isso o levaria para a cadeira presidencial, o que achavam que ele poderia resolver a situação do país, a reforma da Previdência, etc. A Bolsa disparou e aquelas pessoas que compraram na baixa, venderam na alta, tudo isso numa jogada financeira, um esquema financeiro, principalmente para quem entende desses mercados. Paulo Guedes poderia explicar muito bem essa situação. Até aí, beleza. E aí a gente vê quem foi esse agressor. Adélio Bispo. Se você abrisse o Facebook de Adélio e esmiuçasse mais ou menos há 2 meses atrás, ali no mês de agosto, mais ou menos, no final do mês de julho, você iria ver que, do nada, foram disparadas várias postagens contra uma entidade. Essa entidade era a maçonaria. Teoricamente, Adélio Bispo era um cara que era um militante do PSOL, um louco aí por Lula, defensor de Lula, e odiava a maçonaria. Algo extremamente estranho, pois a própria maçonaria foi a criadora do comunismo, como eu já mostrei aqui, e grandes ídolos do pessoal de esquerda, como Vladimir Lenin ou então Karl Marx, eram maçons, eles participavam da maçonaria, eram maçons de alto grau, inclusive. Então como é que pode um militante de esquerda ser contra a maçonaria? Já é relativamente estranho, não? Mas essas mensagens contra a maçonaria foram disparadas aí no Facebook de Adélio. Mas tudo isso aparentemente tinha o intuito de camuflar a falsa oposição, uma falsa oposição que o próprio Vladimir Lenin de esquerda instruía como é que se deveria fazer. Deveria se criar uma falsa oposição quando existia uma grande quantidade de pessoas contra uma entidade. Por exemplo, o PT. O Brasil criou um antipetismo gigantesco, que eles foram obrigados a tirar a máscara ali do PT e criaram uma outra máscara, criaram uma falsa oposição, que no caso foi o próprio Bolsonaro, alguém que viria aí como um messias para salvar o país. E as pessoas iriam para casa, tranquila, pensando, agora vão resolver o nosso problema. E aí, o que acontece? Eles não precisam mais se preocupar com um gado, com aquela multidão de pessoas. Então, a maçonaria, estando junto com o Bolsonaro, colocaria Adélio e o PT contra a maçonaria, fazendo com que o povo desvinculasse a ideia da maçonaria junto com a esquerda. Consegue entender? Pois Adélio é um cara de esquerda que está contra a maçonaria. Eles desvinculariam essa ligação entre a maçonaria e o comunismo e o socialismo, ok? Então aí a gente começa a entender toda essa situação. Mais pra frente, o que a gente vê? O próprio Adélio Bispo sendo defendido por 4 advogados. Adélio Bispo de Oliveira é defendido por 4 advogados. Tem algum partido pagando para vocês defendê-lo? Nenhum partido, de forma alguma. Um deles é esse Zanoni, que no caso é um maçom. A gente pode ver que ele inclusive foi criticado até mesmo em uma das reportagens que fizeram por ser maçom, onde disseram que vergonha para a maçonaria, tá, você será expulso, não sei o que, por estar defendendo Adélio Bispo.
Adélio Bispo, um cara que se dizia aí comunista, mas que tinha 4 celulares, notebooks, como vocês estão vendo aí na foto, estava num cruzeiro da Pullman Tour. Poxa, realmente estranho para um louco, como eles estão colocando agora o cara para tirá-lo da cadeia. Então, como é que eu vejo toda essa situação? É muito duro dizer isso, mas para mim é tudo uma grande jogada. Quando que a gente consegue enxergar isso? Quando o advogado dele vem agora à tona dizer aí que as redes de televisão estão bancando ele. Poxa, quem é que controla as redes de televisão no Brasil e em várias partes do mundo nos dias de hoje? Eu já mostrei as meretrizes do jornalismo e vocês podem ver que a maçonaria e algumas outras sociedades, como o Clube de Roma, etc., estão envolvidas nisso, mas os maçons que bancam essas televisões. O próprio Malafaia, que já teve seu nome incluído na lista dos 110 maçons ilustres, ele mesmo com a própria boca disse isso. Pastor, o senhor tem que meter o pau na maçonaria na TV. Aí eu digo assim, sim, e no outro dia eu saio do ar. Será que você não tem sabedoria nenhuma, meu irmão? Então como é que pode a própria maçonaria pagar para ele fazer isso? A própria maçonaria ser a criadora do comunismo, a própria maçonaria estar envolvida com o Bolsonaro. Sabe o que isso se chama? Regra de 3, a ordem pelo caos. Eles causam uma situação, geram um caos e eles mesmos resolvem e saem como heróis da situação. Bolsonaro tinha que fazer uma cirurgia, obviamente ele já precisava daquilo, mas estava numa corrida presidenciável. E ele não poderia, um candidato que iria operar e não poderia participar dos debates, é um candidato fracassado. Mas um candidato que tomou uma facada, justamente naquele dia, não usou um colete à prova de balas, estava com uma camisa verde e amarelo e tomou uma facada, é um herói para a nação. Então ele precisava já da cirurgia, ninguém sabe qual doença ele tinha, precisava do saco de colostomia, ficou um tempo em repouso, mas ele executou muito bem o seu papel e conseguiu sair como um herói, e as pessoas conseguiram ali aclamar ele como um messias e desvincularam ele de toda aquela podridão comunista, da maçonaria e etc. Mas está tudo interligado. Então a gente vê que eles não têm saída. E por que os caras não acusam logo a Adélio, não descobrem tais coisas? Porque isso foi tudo uma grande jogada. Se quisessem matar realmente, como eles falam que queriam, o cara vinha com uma arma e dava um tiro ali, como o presidente John Kennedy foi morto, entre outros presidentes. Tudo uma jogada política, uma jogada de marketing sujo para conseguir aí contornar o gado de alguma forma. Desculpa, é muito difícil dizer isso, eu sei que muitas pessoas não estão preparadas para ouvir isso, mas é verdade, eu tenho que vir até aqui e passar, pelo menos, a verdade, juntar todos os fatos aí diante de vocês para que a gente possa chegar a uma conclusão. Essa é apenas a minha opinião, eu acho que isso é muito claro, se a gente observar todos os fatos, e não tem o que dizer. Os próprios filhos de Bolsonaro, e o próprio Bolsonaro divulgou, redes de televisão bancaram ali os advogados de Adélio. Poxa, cara, fica tudo tão claro quando a gente junta todas as informações que não tem muita escapatória. Né? Dizer, tentaram matar ele com uma faca, um cara que tinha laptop, celulares, o cara que forjaram de várias formas. Se quisessem matar mesmo, usariam algo mais eficiente, né? O cara que frequentava o mesmo clube de tiro de um dos filhos de Bolsonaro, praticava tiro, foi lá com uma faca, é estranho, é bem estranho da gente raciocinar. Diz que passou a ser perseguido por grupos políticos e membros da maçonaria. Com medo dessas supostas perseguições, ele fez um curso de tiro nesse clube em São José, região metropolitana de Florianópolis. Que essa é a minha posição aí para algumas pessoas que pediram para eu falar sobre isso aqui. Eu não gosto particularmente de falar sobre isso, eu sei que um monte de gente não gosta, não entende, acaba não querendo aceitar, mas muitas vezes aquilo que machuca, aquilo que dói, é a verdade. E é muito melhor do que a mentira que afaga, que acaricia, que amansa, né? Eu prefiro falar uma verdade que doa do que uma mentira que possa acariciar, mas que no final das contas será uma mentira. Se você for novo aqui no canal e concorda com essas minhas ideias, inscreva-se, não esqueça de compartilhar o vídeo se você concorda com isso. Se não concorda, não compartilhe. E também, claro, se concorda, deixe seu like. São tudo estudos, especulações, mas que eu acho que tem muita veracidade por trás de tudo isso. Valeu, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Um mandado de alguns maçons me gerou muito problema e nós acabamos trocando o TAP e a gente foi os dois para a delegacia. Vamos lá, deixando depoimento e saímos. Mas foi enquadrado em quê? Eu não sei, eu não lembro. Uma moça que colheu o depoimento só perguntou se eu queria tocar a ação para frente, eu disse que não. Quem te mandou fazer isso? Ninguém. Não foi isso que você falou antes. Quem te mandou fazer isso? Quem me mandou foi o Deus aqui em cima.